setembro policial veio por conta do aniversário da Agatha cair nesse mês. O aniversário dela é amanhã, dia 15 de setembro. Ela faria 126 anos e, como eu já contei pra vocês no ano passado, eu fiz o mês de setembro todo sobre a Agatha Christie, junto com o pessoal do literaturapolicial.com. E então aqui no canal tem uma playlist Agatha Christie com vários livros da autora, separados aí por personagem. Tem livro do Poirot, da Miss Marple e do casal Tommy e Tuppence. Na segunda-feira eu coloquei aqui no canal uma resenha do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, um livro muito bom. Se você quiser conferir a resenha, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Lembrando que hoje é o último dia para participar do sorteio do kit Agatha Christie. Lembrando que amanhã é o último dia para participar do sorteio Agatha Christie, então se você não está participando e gosta de Agatha Christie, corre lá, que no kit tem essa biografia aqui, Agatha Christie From My Heart, do Tito Prates, que nós vamos falar hoje. Também tem o livro Morte na Mesopotâmia e o livro A Captura do Cérbero, que traz um conto da Agatha e as análises do autor John Curran. Então, se você não está participando do sorteio, clica no link aqui embaixo, preenche o formulário, segue as regras e pronto, e aproveita que amanhã, dia 15, vai ser o sorteio. Então você tem até a meia-noite de hoje para participar. E a gente também está com um segundo sorteio com alguns livros variados, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Então se inscrevam e participem. Então a gente vai falar dessa biografia aqui, Agatha Christie From My Heart, do Tito Prates. O Tito também é autor do livro Viagem à Terra da Rainha do Crime, que ele vai falar aí dos lugares da vida e da Agatha Christie. Algumas informações do Viagem à Terra da Rainha do Crime também estão nesse livro aqui, já que foi um trabalho anterior do Tito. O Tito também tem contos publicados, então eu vou deixar os links relacionados ao título aqui embaixo. E o Tito é um grande fã de Agatha Christie, ele tem centenas de livros da Agatha, coleciona relíquias, né, aqueles livros antigos, revistas. Ele também é representante do maior grupo de fãs de Agatha Christie no Facebook, que é o Agatha Christie Brasil, da qual eu participo também, e foi por onde eu comecei a ver o projeto aí desse livro. O Tito colocou o projeto desse livro no Catarse, várias pessoas contribuíram, e o livro acabou sendo publicado pela editora Illuminati. Então, se você quer comprar esse livro aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Ele tá, se eu não me engano, R$44 no site, com frete grátis, então não fica tão puxado. Amanhã o Tito tá aqui no Rio de Janeiro, às 6 horas, no Centro Cultural da Justiça Federal, participando de uma palestra sobre a Agatha Christie, que começa às 7. Eu vou deixar o link do evento aqui embaixo também, para vocês conferirem tudo, pretendo estar lá também. Então vamos falar sobre o livro. Primeiro, eu queria dizer que eu nunca tinha lido uma biografia assim inteira. Eu estava até na dúvida se eu ia gostar de ler biografias ou não quando eu comecei a ler esse livro. E eu posso dizer que a leitura fluiu tranquilamente. Então, se você é fã de Agatha Christie, se você tem interesse na vida dela, leia esse livro que você vai gostar bastante. Ele traz muitas informações, sem se tornar uma leitura cansativa. Tito vai falar sobre toda a vida da Agatha, desde aí do nascimento até depois que ela morreu, já que a obra dela continua sendo adaptada e discutida. E esse ano fez 40 anos que ela morreu também. O Tito fala da criação dos livros, dos principais personagens, da obra dela, assim, como se espalhou no mundo inteiro, dos filmes que foram lançados, das peças que a autora escreveu. Tudo que você imaginar sobre a Agatha Christie está aqui no livro. E eu gostei também que, mesmo ele sendo super fã, ele conseguiu mostrar em alguns momentos que ele é fã, falando de alguns lugares que ele foi, de coisas que ele assistiu, por exemplo, de qual é o livro favorito dele, mas sem isso pesar, sem ser um livro sobre um fã de Agatha Christie, sabe? Eu achei que ele soube dosar muito bem e se colocou em momentos pertinentes ao livro mesmo, sem só "Oi gente, eu sou o maior fã", sabe? Eu achei o trabalho do Tito excelente mesmo. E ele começa o livro justamente criticando as biografias da Agatha, porque a maioria delas traz informações erradas. Algumas copiaram seus erros de outras biografias, segundo ele, com erros até assim de dados básicos mesmo sobre a Agatha. E também critica alguns que tentaram, que forçaram um pouco a barra para encaixar suas teorias sobre alguns episódios da vida da Agatha,
nos fatos, sabe? Não traçar mais ou menos o que aconteceu em cima dos fatos. Eles quiseram moldar os fatos para encaixar nas teorias deles, e o Tito vai criticar isso bastante, vai tentar expor e consertar essas informações, também dando espaço para o leitor pensar o que quiser sobre algumas coisas que ocorreram na vida dela. Eu vou falar disso de novo mais pra frente. Lendo o livro você percebe que o Tito estudou muito. Ele vai contar que teve no The Christie Archive, que pertence à família da Agatha, com muitas com todo tipo de arquivo e informação sobre ela. Ele teve nos lugares que ela morou, nos lugares que ela passou mais de uma vez. Ele leu muitos jornais da época, leu todos os livros da Agatha Christie, não só os publicados como Agatha Christie, mas também os publicados com o pseudônimo de Mary Westmacott. Não sei se o sobrenome pronuncia assim, mas tudo bem. Então, ele me convenceu como profundo conhecedor aí da obra da Agatha. E também tem todo um respaldo da família da Agatha, que atrás do livro tem uma fala do Matthew, neto da Agatha, elogiando o trabalho do Tito. Aqui no livro também tem um capítulo chamado Uma breve história do romance policial, que eu achei bem bacana, porque vai situar o leitor em que momento aí na história do romance policial a Agatha surgiu, quais foram aí os primeiros romances policiais, quais outros autores importantes escreveram romances policiais, as vertentes do romance policial. Então eu achei esse capítulo muito legal e me enriqueceu bastante. A Agatha também tem uma biografia, um livro chamado Autobiografia, que ela gravou e depois ele foi redigido. E essa autobiografia, a Agatha contou a vida dela como ela quis. Ela deixou de lado algumas partes, ela às vezes confundiu algumas datas. O Tito vai usar muito como fonte essa autobiografia, principalmente para mostrar o que a Agatha estava sentindo nesses momentos da vida dela, mas também vai tecer seu próprio caminho. Não é uma cópia da autobiografia nem nada do tipo. Ela só vai trazer alguns trechos e explicar algumas passagens desse livro. E ele vai começar falando da infância da Agatha. A Agatha nem sempre foi Agatha Christie, né? Nessa infância, até seu primeiro casamento, ela era Agatha Miller, e filha de Clara e Frederick Miller, com uma irmã mais velha chamada Madge e um irmão mais velho chamado Monty. Um irmão mais velho, mas que, assim, era o responsável da família, o divertido, carinhoso, mas aquele que sempre estava metido em alguma encrenca. E as irmãs vão ter muito trabalho, assim, de tomar conta mesmo do Monty. O Tito vai até falar de alguns personagens que a Agatha se inspirou nele para escrever. E ela teve uma infância muito feliz. Como os irmãos eram mais velhos, ela brincava muito sozinha, mas já mostrava ter uma criança com muita imaginação. Descobri aqui no livro que ela pensou em ser pianista, pensou em ser cantora, também gostava de interpretar quando era nova. Então, conversava sozinha, tinha amigos imaginários, era muito tímida. Então, o Tito começa traçando assim quem era a Agatha quem era a Agatha criança e jovem, né? Tem um fato curioso aqui no livro de que ela começou a ler por associação, de ficar observando mesmo as palavras, com apenas 4 anos. Então, ela também era muito inteligente, embora a mãe e a irmã se achassem assim um pouco mais inteligentes que ela, sabe? Tem umas coisas assim bem curiosas. Acho que elas não entendiam a inteligência voltada mais para a arte, para a imaginação da Agatha, provavelmente. O Tito mostra aqui também que as primeiras histórias da Agatha Christie nada tinham a ver com romance policial. Ela escrevia poesia e enviava para revistas, ela escrevia contos e tentava publicar nas revistas também, sempre usando um pseudônimo masculino para tentar essas publicações, porque na época ser escritora não era coisa de mulher, né? Olha como o nome dela seria importante, né, na literatura mais pra frente, e como ela começou, né? E ela não é a única autora que vivenciou isso de ter que disfarçar aí o nome com um nome masculino. Os primeiros contos da Agatha eram tipicamente assim vitorianos, eram dramáticos, a mocinha sempre vivia um drama ali na vida dela e tinham toda uma carga vitoriana, já que ela
aconteceu, né, no período vitoriano, em 1890. Esses primeiros contos dela mostravam bem o tipo de literatura que se escrevia mesmo na época. Todo mundo comenta isso, que o primeiro livro policial, O Misterioso Caso de Stiles, veio de um desafio da Maddie de falar que ela não conseguiria escrever um romance policial, mandando ela tentar, mas falando que ela não ia conseguir. E com certeza a Agatha guardou esse desafio, mas ela só foi escrever o Misterioso Caso de Stiles em 1920, já terminar de escrever, né, já casada. Então não foi aquela coisa assim, eu te desafio, ela sentou lá no computador e escreveu, não. Isso levou aí uma passagem boa de tempo, né. Uma coisa que eu achei legal, que eu não sabia, é que não só o Misterioso Caso de Stiles, como quase todos os livros da Agatha, foram publicados primeiro serializados em jornais e revistas, e depois foram publicados como livro mesmo. Ela ficou... Os primeiros 5 livros ela ficou com uma editora, mas aí o contrato não valia muito a pena. Então, quando ela foi lançar O Assassinato de Roger Ackroyd, ela já lançou com uma editora diferente. E o livro foi o que motivou aí o grande sucesso da Agatha em 1925, que ele foi publicado primeiro serializado nos Estados Unidos, para depois ser publicado em livro na Inglaterra em 1926. E esse livro, como eu falei na resenha, é um livro com um final muito polêmico. Algumas pessoas não gostaram, ficaram revoltadas com o final. Mas com certeza, e o Tito também ressalta isso, esse livro trouxe muito mais fãs para a Agatha do que os que ela perdeu. Eu duvido que ela tenha perdido realmente muitos. Eu não posso falar o que de tão diferente tem nesse livro da Agatha, porque estragaria totalmente o final. Uma coisa bacana aqui na biografia é que o Tito não fala em finais de livros, ele não dá spoiler das histórias, e isso é muito importante e muito difícil, né? Ele vai falar de alguns livros aqui, mas sem dar spoiler de nada. O único que é aquele spoiler que eu sempre fico na dúvida se é spoiler ou não, porque quando esse livro foi lançado, Cai o Pano, o que acontece nele foi comentado, virou capa de jornal, e o Tito fala disso aqui no livro. E acho que todo mundo que sabe um pouquinho sobre Agatha Christie sabe o que acontece nesse livro, Cai o Pano. Então não acredito que tenha problema em relação a isso. Uma coisa bacana de falar sobre os livros da Agatha é que ela não tinha intenção de publicar O Misterioso Caso de Stiles. Foi aquela coisa que começou por puro acaso. O marido dela, o Archibald Christie, ele achou que ela devia, sabe, enviar para a editora. E ela no começo se contentava em ser mesmo dona de casa. Ela tinha uma renda pequena de herança e o marido tinha a renda dele, mas essa renda com os livros fez ela ganhar uma autonomia financeira, né? O que é muito bacana. E nessa época nem era tão esperado das mulheres essa autonomia, né? E essa autonomia foi importante para alguns percalços que ela vai passar na vida. Quando a mãe dela necessita, ela ajuda com dinheiro, sustentando aí a casa que elas moravam. Quando ela se vê divorciada, ela sustenta a família, os empregados que já dependiam dela. E então essa autonomia financeira das publicações é muito importante. O primeiro casamento dela foi durante a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, o noivo dela, né, vai pra guerra e ela fica trabalhando como enfermeira. Ela faz um curso de enfermagem e vai trabalhar como enfermeira. Aí depois no livro fala que ela viu coisas horríveis mesmo durante a Primeira Guerra. Tem uma época que ela vai trabalhar num dispensário, que é onde ficam os remédios, as substâncias, e isso foi importante para a criação de Um Misterioso Caso de Stiles. É muito legal ver como a vida da Agatha mesmo influenciou vários personagens que ela criou. As pessoas que ela conheceu influenciaram os personagens, os lugares que ela viveu serviram de inspiração para os lugares em que os livros se passaram. Não só as propriedades, mas também os hotéis que ela passava as férias ou viajava. E eu não fazia ideia disso e gostei bastante de saber essas curiosidades. O primeiro casamento dela chegou ao fim logo depois que a mãe dela faleceu. Tito vai fazer referência ao Archie num
lidar muito bem com a tristeza das outras pessoas. Então, a morte da mãe da Agatha e o luto muito pesado que a Agatha ficou, e ela sofreu bastante com a morte dessa mãe. Ela se viu ali tendo que tomar conta da casa em que ela passou a infância e se ela abria ou não mão dessa casa. Ela já tinha a primeira filha, a Rosalie, mas mesmo assim ela sofreu bastante a perda da Clara, da mãe dela. Então ela já estava muito abalada quando esse primeiro casamento chegou ao fim. O Art disse que estava gostando de uma outra pessoa. O conjunto de toda essa bagunça aí de sentimentos resultou num dos casos mais famosos assim, na vida da Agatha, que foi o sumiço dela durante 15 dias, em 1926. E o Tito vai contar aqui algumas teorias sobre esse sumiço que se provaram muito estranhas, ou pelo menos muito forçadas, de que ela teria sumido para se vingar do marido e de que teria um plano em cima disso. E ele vai refutar os argumentos dos outros autores que assumiram essa teoria e também os argumentos de que ela teria feito isso para ficar mais famosa, para aparecer. Ele vai mostrar que ela já era muito famosa, então qual seria a necessidade disso? E também não combina, né, com o lado tímido da Agatha, que nem procurava por tanta fama. A Agatha vai falar que teve uma amnésia, que ela saiu de casa e depois não sabia mais para onde estava indo, então ela foi parar no hotel e ficou por lá. Eu acredito que talvez, mesmo que ela não tenha se esquecido de tudo realmente, ela deve ter tido um colapso nervoso, sabe? Uma necessidade de ficar sozinha. Esse sumiço dela foi parar nos jornais, acionaram a polícia, né, procurando por ela, então foi um verdadeiro auê por causa do sumiço da Agatha. E ela só foi encontrada quando funcionários do hotel que ela estava foram à polícia e contaram que ela estava lá. E o Tito vai contar como foi isso tudo aqui na biografia. É uma situação bem interessante de entender. Apesar de ter sua própria teoria, ele deixa bem aberto o que você pode pensar desse caso ou não. Os livros que a Agatha tem publicado com o pseudônimo trazem muito da vida pessoal da Agatha, principalmente o retrato inacabado. As pessoas até interpretam o casal de personagens como sendo ela e o primeiro marido, e isso mostra muito sobre a separação. O Tito vai falar aqui que nesse livro ela podia ser muito franca, então como ela estava usando um pseudônimo e estava usando personagens, ela podia expor ali muita coisa que ela não falava em outros livros ou não comentava com ninguém. E o grande, assim, auge da vida pessoal da Agatha foi quando ela se casou com o segundo marido, Max Mallowan. Então, ficam duas Agathas, né? Uma Agatha Christie, escritora, e uma Agatha Mallowan. E esse casamento tem uma peculiaridade. Para a época, a diferença de idade, né? Um homem mais novo casar com uma mulher mais velha, era ainda um pouco chocante, né, socialmente. O Max tinha 25 anos e a Agatha já tinha 40 quando ele pediu para casar com ela. Eles se conheceram quando ela estava viajando, passeando numa escavação no Oriente. E eles ficaram muito amigos lá. Ela precisou vir embora, ele veio embora fazendo companhia para ela. E quando eles estavam na Inglaterra, ele pede ela em casamento. A Agatha pensou em recusar pela diferença de idade, mas o Max, pelo que eu li aqui, o Max soube ser persistente, ser bem romântico e convencer a Agatha a se casar com ele mesmo assim. E os dois seriam par, assim, até o final da vida. A Agatha falece primeiro, mas o Max não demora muito a partir também. E a Agatha foi para praticamente todas as escavações que o Max trabalhou como arqueólogo, as escavações dele mesmo, quando ele se tornou um arqueólogo famoso. É legal que eu não sabia que ele era um arqueólogo tão importante, e ele ganhou muitos prêmios, escreveu livros, virou diretor de institutos importantes. Então ele traçou uma trajetória de sucesso também, não tanto de enriquecimento, mas de renome aí no mundo da arqueologia. A Agatha ajudou muito nas escavações. Ela não ia lá só para passear e para se inspirar nos seus romances. Ela trabalhava na organização e também tirando fotos de tudo. E é muito legal como o Tito conta aí essa parceria entre a Agatha e o Max. Alguns livros da Agatha
tem o Oriente, né, o Iraque, o Expresso do Oriente, como pano de fundo, então a gente fica conhecendo como ela se inspirou para escrever essas histórias. E enquanto o Tito vai contando a história, né, de vida da Agatha, ele vai contando aí com o surgimento de alguns personagens, como o Poirot, a Miss Marple, o casal Tom e Tuppence, vai contando os livros que ela lançou naquele ano, se eles foram importantes ou não, se eles são considerados bons ou não. Vai contando também das peças e dos filmes baseados nos livros. A Agatha não tinha medo de falar que odiou aquele filme, que o filme não tinha nada a ver com o livro dela, que foi uma porcaria. Tem momentos que ela não quer que sejam feitas mais adaptações dos livros dela, porque os personagens acabavam saindo muito distorcidos. O que ela me pareceu gostar bastante eram as peças. Ela escrevia peças. Tem uma peça da Agatha Ratoeira que está em cartaz até hoje. Eu perdi a conta lendo o livro de quantos anos a peça tem, mas a gente vê aqui no livro a peça fazer 10, 20, 50, 60 anos e por aí vai. E também outras peças que fizeram sucesso, as peças que fizeram menos sucesso. O Tito traz tudo isso. Ele também fala das adaptações para as séries, né, de TV, dos telefilmes. E então tudo isso está aqui no livro. No final ainda tem uma tabela com todos os livros que foram lançados, assim, por ano. Os livros como foram lançados aqui no Brasil. A gente tem aqui no livro o Tito ressaltando quais foram os primeiros livros lançados aqui. Se eu não me engano, foi O Trem Azul e O Assassinato de Roger Ackroyd. O livro também traz uma lista de séries baseadas nos livros da Agatha Christie, até as últimas da BBC, como Não Sobrou Nenhum e a do Tom e Tuppence. A BBC tá para lançar outras séries, ela acho que comprou o direito de 4 livros. Está sendo produzido um novo filme de Assassinato no Expresso do Oriente. Tem várias notícias na internet sobre esse filme. Eu fiz muitas marcações sobre coisas interessantes sobre a vida da Agatha, mas se eu fosse falar de tudo isso, eu ia sobrecarregar vocês. Esse vídeo ia ter horas e horas. Então eu recomendo demais. Como eu falei, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de ler. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.